Libertadores e a gente conta tudo a partir de agora, veja aí. Um empatezinho é o suficiente, mas contra o Caracas tem muito mais em jogo para o Galo. É normal, não somos um equipo invencível. Temos muitas coisas buenas e outras que temos debilidades também. Um ponto e o primeiro lugar do grupo está garantido. Só que as últimas duas partidas do Atlético de Milito deixaram a desejar. O time que estava invicto há 12 jogos conheceu suas primeiras derrotas, contra o Peñarol no Uruguai e contra o Sport pela Copa do Brasil. Pero sinceramente hoje o rival nos superou com claridade. Seguramente eu podia haver hecho algo melhor. Voltando para a Libertadores, o primeiro encontro com o Caracas foi um passeio, 4-1 na Venezuela. Mas de lá para cá, algumas coisas mudaram. O volante Otávio rompeu o tendão da coxa e está no departamento médico. Gemerson agora é zagueiro do Grêmio. Notícia boa para Rômulo, cria da base do Galo, que pode fazer a sua estreia na Libertadores. Frio na barriga é com certeza, né? Ainda mais a gente que sonha com isso, né? E é importante ter também, né? Porque mostra que a gente... Um treinador meu até falou isso para mim uma vez, é porque a gente se importa. Já o Caracas não vive um grande momento. O time venezuelano não sabe o que é vencer desde o dia 11 de fevereiro. Na Libertadores, conquistou apenas um pontinho e sofreu 15 gols. A pior defesa do campeonato. Querendo deixar as duas derrotas no passado, o Galo encara o Caracas dentro da sua casa, aqui em Belo Horizonte. É entrar dentro de campo, fazer o que a gente sabe, o professor também explica bem o que ele quer, né? E aí nosso time tem muita qualidade para executar. Então é colocar em campo o que a gente sabe e, consequentemente, a vitória vem. Mais uma edição dos Donos da Bola. Então, estou aqui com o Breno Galante, Elton Novaes, Thiago Balu, Thiago Fernandes, e a gente já começa a projetar esse jogo de logo mais. Fala pra gente aí, Breno Galante, esta grande bandeira que já chega aqui mais uma vez falando de Atlético 3. Aí o André tá falando aqui 3, não, o André tá 4, tá com a goela larga. Mas hoje é jogo para 3-0, Brunão, sinceramente, até para dar uma apagada nas derrotas anteriores que aconteceram em momentos em que elas poderiam acontecer, mas trouxeram uma certa intranquilidade. Não estou dizendo que o ambiente ficou pesado, não, mas dá um incômodozinho, né, Brenão? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton, Thiago Balu, Fernandes, Elton, turma de casa. Cara, o Atlético perdeu, muita gente fala que perdeu quando poderia perder, mas não deixa de criar uma preocupação para o seu torcedor, porque ele estava acostumado a ver os 12 primeiros jogos do Milito com uma intensidade, protagonista, o time com uma boa saída de bola, posse de bola. E aí você vê, no jogo contra o Peñarol, um time que não atacou. Para mim era um jogo para 0-0, mas teve dois problemas ali defensivos em rebotes e o time do Peñarol sai com a vitória. E aí depois você vê o jogo contra o Sport, que o time do Atlético praticamente não criou absolutamente nada, a não ser o lance do gol anulado do Paulinho, e um time que não conseguia sair com a bola, só rifando bola para frente. Isso cria uma preocupação à torcida do Atlético. Eu até disse, eu estava presente nos dois jogos no estádio, que me lembrou muito o time do Filipão. Aquele time sem consistência, aquele time que não mostrava ali um protagonismo. Me preocupou? Preocupou. Agora, o jogo de hoje, que alguns torcedores acham que pode não valer nada, para mim vale muito para o Atlético. Não só na questão financeira, de você ganhar a bonificação de $330 mil aí para uma vitória, para você brigar ainda por uma classificação. Claro, você vai ter que secar Tajeres, você vai ter que secar Palmeiras, River Plate, mas se o Atlético terminar em terceiro classificado geral, se nas oitavas você joga o segundo jogo em casa, isso tem um peso. E o principal é mostrar para o torcedor que essas duas derrotas foram fora da curva. Foram situações que aconteceram porque o Atlético perdeu o Otávio, que é um jogador importantíssimo no meio, e já adianto aqui que eu acho que o Batalha tem que voltar para o meio. Eu acho que fez falta, principalmente no jogo contra o Sport, o time do Atlético ficou com a marcação muito frouxa. E o Atlético não teve contra o Peñarol o Scarpa, que é um jogador importante, e não teve contra o Sport o Hulk, que é um cara diferenciado. Então algumas peças ali eu acho que também fizeram parte para que o Atlético não tivesse esse bom resultado. Então nada melhor do que se enfrentar o pior time do grupo, vamos ter respeito? Vamos, mas é o pior time do grupo, é o saco de pancada, tem que chegar, tem que vencer. E se falaram para você aí, 4-0, se o André falou, é isso, o Atlético tem que vencer, mas tem que vencer hoje
convencendo o torcedor. O meu placar é 3-0, que eu sou mais humilde. Eu também sou humilde, eu acho que eu vou num 3-0 também. Ô, Brenão, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Justamente pelo fato de você falar a respeito dos desfalques que fizeram muita falta para o Atlético aí nesses jogos passados, principalmente você pontuando os jogos que o Atlético veio a jogar mal, tem uma coisa que me preocupa para o jogo de hoje. E é a questão dos cartões amarelos. O Atlético tem 4 jogadores pendurados, um deles é reserva, que é o Vargas, que poderia ser utilizado hoje também, no caso aí de um time alternativo, e os outros, aí vem Saravia, Alan Franco e Paulinho. Eu tô olhando tudo de fora, eu tô pensando tudo de fora, falando com a cabeça tranquila aqui, eu não tô acompanhando o treinamento, mas eu tentaria colocar hoje em campo, mesmo o Atlético precisando mostrar um desempenho muito melhor do que mostrou nas 2 últimas partidas, eu pouparia esses jogadores, pensando em não tomar o amarelo e ficar fora do primeiro jogo da próxima fase das oitavas de final. O Atlético já está classificado, o Atlético vem passando por um período aí de baixa de alguns atletas, no caso aí o Otávio, que está fazendo uma falta tremenda e vai fazer muita falta pelos próximos 2 meses. Então o Atlético, no caso o Milito, deveria pensar, refletir sobre a possibilidade de colocar um time com esses nomes sendo poupados ou entrando ao decorrer do jogo já com um jogo mais tranquilo. Eu acredito que o Atlético, mesmo com um time poupando esses 4 atletas que eu citei, o Atlético teria um time forte o suficiente para vencer essa equipe do Caracas, que, como você bem disse, tem a pior defesa da competição, é um time que apanhou de todo mundo, só conseguiu um empatezinho que foi contra o Rosário Central. Então, é o momento do Atlético também já pensar na próxima fase e também pensar na importância desses atletas. Gente, hoje, no esquema do Milito, o tamanho, mas a grandeza da importância que tem Saravia, Franco e Paulinho é muito. Aí a minha preocupação cara, é claro que a gente vai pensar num jogo mais brando. Pô, esses caras vão tomar cartão num jogo desse? E se tomar? E se tomar? É uma boa discussão. Mas eu penso assim, se a gente relembrar das 2 coletivas do Milito contra o time do Penharol e contra o Sport, ele deixou bem claro. Chegou um momento que eu tenho que rever algumas coisas. Eu tenho que rever até minhas escolhas. E o Atlético, do jeito que está jogando, o Atlético não vai a lugar nenhum. Ele falou isso lá contra o Sport, né? Então eu acho que o próximo jogo é contra o Bahia na Arena MRV. É um jogo difícil. Bahia está lá em cima. É a única chance que ele tem antes do Bahia para ele poder pôr em jogo esse time para ver aonde que ele tem que melhorar, aonde que ele tem que acertar. Essa é a minha dúvida, sabe? E outra coisa, se ele faz o placar, se ele constrói um placar, tira tudo. Daí ele vai mexer no time, vai mexer em meio time. Daqui a pouco a gente continua o papo com o Tiagão, com os Thiagos aqui, mas agora eu tenho um recado importante, preste muita atenção, porque eu falo aqui há muitos anos, gente. Ô Thiagueira, coloca os poupados, põe time misto quente, ou taca ele pau no titular, constrói o placar e depois muda meio time? O Atlético está há um bom tempo sem jogar quarta e domingo, né? Jogando só aos meios de semana. Jogou pela Libertadores, jogou pela Copa do Brasil e agora volta a jogar pela Libertadores. Eu não acho que o Atlético deva poupar hoje. O Atlético precisa vencer o jogo de hoje e, mais do que vencer, HG, recuperar o bom futebol. O Atlético não tem jogado bem. Foi mal contra o Sport e foi mal contra o Penharol. Então precisa jogar bem hoje, para que seu torcedor possa recuperar a confiança no time. Porque o Atlético dos últimos 2 jogos, eu reitero, são 180 minutos em campo, com apenas uma finalização no gol adversário, no jogo contra o Penharol. O Atlético não chutou a gol no jogo contra o Sport. É muito pouco, por tudo que esse time já tinha apresentado, por tudo que esse time tem de investimento, por tudo que esse time já mostrou. Então o Atlético para o jogo de hoje, para mim, ele precisa, além de vencer, jogar bem. E jogar bem na partida de hoje significa amassar o adversário de fato. O Atlético vai enfrentar um rival muito frágil. A gente viu isso no primeiro jogo da fase de grupos. Um rival fraco, que não consegue impor medo em ninguém. Então o Galo precisa no jogo de hoje conquistar um triunfo, HG. E não dá para negociar nada que não seja isso. Um triunfo com tranquilidade e para recuperar a confiança do torcedor atleticano. Ô Ti, a questão do poupar que eu disse não era questão de perna, era sim questão de preocupação com cartões amarelos. Sim, né? Eu escutei, eu entendi. É que eu fico com receio, Elton. Assim,
Cara, o que me leva a crer quando os caras são poupados nesse momento agora? É um jogo que, sinceramente, não dá nem pra se preocupar com o cartão amarelo. Eu não consigo ter qualquer tipo de preocupação com o Caracas levando perigo ao Atlético. Ano passado o Paulinho passou por isso. O Paulinho entrou no último jogo, também pendurado, e ele ficou vários jogos sem tomar cartão. O meu ponto é, se entra no jogo de hoje o Atlético e ele toma qualquer tipo de sufoco, tenha qualquer tipo de jogada que exija com que os jogadores do Atlético façam falta para um cartão amarelo, normalmente a falta do cartão amarelo é na tentativa de matar um contra-ataque, quando o jogador chega atrasado numa bola. Qualquer coisa que tenha feito isso, para mim, a estratégia do jogo de hoje deu errado. Não estou qualificando o trabalho, não estou qualificando o treinador, os jogadores, falando especificamente. O jogo de hoje o Atlético tem que ganhar, cara, atropelando, com a bola, durante quase 90 minutos. Você falou ontem, né? Ganhar esse e jogo. Convencer também. Exato, ganhar e convencer, não dá pra negociar nada que não seja isso. Então, o jogo de hoje eu estou esperando um Atlético mostrando um futebol melhor do que ele apresentou nos jogos anteriores. Baluzeira. Boa tarde para você, para os amigos e a quem nos assiste. Assim, sou totalmente contrário a qualquer possibilidade do Atlético poupar qualquer jogador hoje, mesmo aqueles que estão com o cartão amarelo, e digo por quê. É um momento de transição para o próprio Gabriel Milito, onde ele perdeu peças por conta de transferência, caso do Gemerson, e por conta de lesão do Otávio. Então, o próprio Gabriel Milito, nos 2 últimos jogos, eu acho que acabou apanhando para o seu trabalho. Porque, são apenas 2 jogadores, ninguém está aqui falando, superdimensionando a qualidade tanto do Otávio e do Gemerson, mas eram jogadores que estavam devidamente encaixados nas suas funções. Eu acho que, inclusive, a ausência do Gemerson na partida contra o Sport afetou não somente o miolo de zaga, mas como até as laterais, tanto o lado esquerdo do Arana, como também o lado direito do Sarabia. Então eu acho que, assim, a gente está falando de oitavas de final da Copa Libertadores a partir do dia 14 de agosto. Quanta coisa pode acontecer até lá? E neste momento, eu pelo menos penso que o Gabriel Milito precisa de, quem sabe, fazer aquilo que o Breno disse, e eu concordo com ele, tirar ali o Bataglia da zaga, colocá-lo no meio campo, porque o Barleta driblou 3 jogadores no meio campo na partida contra o Sport e caminhou 30 metros com a bola, como se não existisse o meio campo do Atlético. Então, assim, entendo o que o Elton diz, coloca de jogo, mas até lá a janela de transferências vai estar aberta, o Atlético pode fazer chegar mais jogadores, além daqueles que já estão certos, caso do Bernard e do Júnior Alonso, também muito próximo, com certeza devem chegar mais atletas. Então eu acho que o Milito tem uma questão para ser resolvida agora. Já é um time desfigurado para mim, sem a presença do Gemerson, que foi embora em definitivo, e do Otávio. Tirar mais jogadores desse time, não acho que o Caracas vai ter um poder de complicar tanto assim o jogo para o Atlético, mas acho que é importante para o Milito buscar este novo redirecionamento de rota diante dessas baixas. E sabe o que eu acho também importante hoje? Hoje é o tipo do jogo que a gente tinha que ver mais o Palácio jogar. A gente tinha que ver mais o Robert Santos jogar. O Rômulo, eu acho que ele podia ter uma oportunidade. Hoje, para mim... O Rômulo eu até citei aqui na semana passada que era uma oportunidade para ele ser titular num jogo desse. O Rômulo jogando em casa, né, Brenão? Contra o Fluminense, numa roubada. Eu tava lá, o calor e a pressão da torcida do Fluminense. Ele foi muito bem. Contra o Sport também. Mesma coisa, e ele foi bem. E detalhe, para mim hoje, fisicamente, no aspecto de velocidade e inteiro, é o jogador mais rápido que o Atlético tem, é o Rômulo. Sim. Então tem que ter uma fase ali para ele poder entrar. O jogo de hoje, tecnicamente, a gente vai entender que é um jogo mais tranquilo para ele poder fazer isso. E na frente da torcida vai ter o apoio dela. Eu tô curioso para ver o Robert Santos. Eu acho que no segundo tempo... Tá treinando tem que bem, entender. Bruno? Você tem informação? Não tenho informação, procurei saber também. Porque eu tenho uma informação de que o problema do Robert Santos é físico, né? Que é que todo mundo tem. Então a questão física tem atrapalhado. Ele não está conseguindo correr no mesmo ritmo dos demais. E que isso demandaria tempo para aprimorar. Mas já tem 2 meses. Não, aí eu fico pensando o seguinte, mas quando foram contratar, não sabiam Sim. que a estrutura física poderia ser um problema? Né? Então foi o que eu recebi de informação. Agora, o Palácio, eu também acho que está na hora de botar para rodar, para a gente sentir o que ele tem de potencial. Palácio, e o Rômulo ainda, aí nem se fala. O Palácio é importante lembrar que ele foi contratado, se machucou e ficou quase 50 dias sem pegar e ter algum tipo de contato com campo e bola. Então tem que ter um pouco de calma. Teve 1 minuto
um pouco mais de um minuto, uns 10 minutos. Ele teve uns 10 minutos, desculpa. Eu falei um minuto, eu viajei. Ele teve uns 10 minutos, entrou ali nos 45, o jogo foi até o 54, 55, então ele teve seus 10 minutos ali, ainda não pôde mostrar nada. Por isso que eu falo, é um jogo que o Atlético precisa ter esses cuidados, que eu já pontuei, que são esses jogadores que já têm cartão amarelo, e também a oportunidade para pegar e ver nomes que o atleticano precisa realmente entender o que ele pode render na temporada. E o Rômulo, eu estou super curioso e queria muito que ele fosse o titular hoje. Como o Breno bem lembrou, como a gente comentou semana passada, as duas oportunidades que ele teve foram provas de fogo, foram jogos difíceis. Contra o Fluminense, o Atlético estava sofrendo uma pressão, estava um pouco desencontrado naquele primeiro tempo. Passou pelo problema de tomar o 2-0 e correr atrás, o Fluminense ainda também buscando. E depois veio o jogo contra o Sport, que esse não precisa nem explicar. Foi o jogo do pavor do torcedor do Atlético na atual temporada. Não teve um torcedor do Atlético que não temeu por tomar o 2-0 e ir para os pênaltis, ou por tomar até o 3-0 e ser eliminado naquele jogo que não seria nada absurdo. Caixa para ter tomado 3 teve, né? Teve. E o Rômulo foi presença naquele jogo e jogou bem. O que eu queria que o Rômulo entrasse como titular em um jogo com a arena cheia, que vai acontecer hoje, terá um bom público, para ter a tranquilidade de começar uma partida. Qual seria a sua zaga hoje? Eu ia de Fux e Rômulo. O Fux, se tiver saudável bem, é o Fux. Eu gosto muito do Igor Rabelo. É um cara eu gosto muito do Igor Rabelo. Mas eu acho que no aspecto de velocidade... Também. Mas o Rômulo, para mim, hoje eu queria muito ver o Rômulo na zaga. Aliás, você falou do Igor Rabelo aí. Thiago, verifica para nós aí se chegou uma proposta pelo Igor Rabelo, por gentileza, nas suas fontes. Eu conversei ontem, cara. Então não tem chegou? nada. Não tem proposta nenhuma para a saída do Igor Rabelo. Você também tinha sido informado que tinha chegado alguma coisa? Eu conversei ontem e aí, coincidentemente, eu fui perguntar sobre esse assunto. Então, até o momento, proposta não existe pela saída do Igor Rabelo. Uma sondagem que é algo. Ele já teve algumas sondagens, especialmente do Porto, de Portugal. Isso aconteceu há uns 2 anos, na verdade. São Paulo também, né? O São Paulo, acho que na temporada passada, ele tentou, né, quando o Atlético trouxe o Igor Gomes. Uma das ideias do São Paulo era talvez envolver o Igor Rabelo nessa negociação. Mas hoje o Atlético não tem nenhum tipo de conversa pensando na saída do Igor Rabelo. Até acho, HG, que vai ser difícil hoje. O Igor Rabelo, ele não gosta que fale isso, nem gosta de ser questionado sobre esse assunto, mas o Igor Rabelo tem tido muitas lesões, né, cara? E o problema das lesões, eles acabam atrapalhando o Igor. Então, eu acho improvável nesse momento que exista algum tipo de negociação pensando na saída do Igor.